Olá, pessoal! Hoje em dia, falar a verdade, baseado no conhecimento que você tem, nem sempre é algo bom, porque a pessoa para quem você vai estar falando pode não ver isso com bons olhos, porque a verdade que você vai dizer, com certeza, vai machucar os ouvidos dessa pessoa. Vai soar para a pessoa como uma ameaça. Vai fazer com que a pessoa se sinta mal. E, por causa de você ter falado a verdade para ela, baseado no conhecimento que você tem, mesmo que isso seja verdade, de fato mesmo, a pessoa pode reagir de uma forma inesperada, de uma forma agressiva, de uma forma violenta até, podendo fazer com que você venha até a morrer por causa da ação, por causa da reação que a pessoa vai ter. Então, isso é algo real mesmo, porque na história da humanidade, muitas pessoas já passaram por isso, por dizer a verdade. Foram mortas, foram silenciadas por causa da verdade que disseram. Porque a realidade hoje mostra que as pessoas não estão suportando mais a verdade. Elas não querem ouvir a verdade. A verdade, para elas, é algo ruim, porque o que elas querem é continuar vivendo fora da verdade. Elas querem continuar na mentira, nesse erro que elas querem se fortalecer cada vez mais. Elas resistem à verdade. Assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, essas pessoas resistem à verdade. A consciência delas está corrompida, está cauterizada. E a verdade não penetra mais nos seus ouvidos, em seus corações. São corações duros, corações de diamante, que resistem à verdade. E o mundo hoje está cheio de pessoas assim. Infelizmente, chegou a esse ponto. Então, nós temos que conviver com isso. Mas isso não quer dizer que nós temos que deixar de falar a verdade. Não. Nós que temos a verdade em nossas vidas, nós que estamos estabelecidos na verdade e queremos proclamar essa verdade, falar essa verdade, francamente, abertamente, sem impedimento algum, nós devemos nos esforçar cada vez mais para prosseguir em falar a verdade. Porque isso que está acontecendo hoje demonstra que a verdade é algo bom. A verdade ainda pode ser algo que possa mudar alguém. Possa fazer a pessoa cair em si, cair na real. Cair na verdade. Porque a verdade é a realidade dos fatos que nós temos para poder falar, baseado em nosso conhecimento sério, conhecimento prudente, conhecimento que pode ajudar muitas pessoas. Só que, infelizmente, muitos hoje se tornaram adversários daqueles que hoje falam a verdade. Tem cabimento uma coisa dessa? Não. Mas na mente deles corrompida e perversa, tem. É por isso que eles procuram silenciar as pessoas que falam a verdade hoje. E isso está acontecendo. É uma realidade. Então, nós não podemos ficar intimidados por esses adversários. Pelo contrário, nós temos que agir com mais coragem, mais firmeza, com mais vontade, com mais ânimo ainda, para prosseguir em falar a verdade. Doa quem doer. Porque a verdade pode até machucar essas pessoas, mas a verdade sempre vai prevalecer. Não importa o que eles façam. Eles não podem fazer nada contra a verdade. Ninguém pode. Nenhum ser humano hoje que vive na face da terra pode fazer alguma coisa contra a verdade, mas sim sempre em favor da verdade.
Então, se você e eu estamos a favor da verdade, devemos falar a verdade sempre, custe o que custar, mesmo que estejamos correndo risco de vida, nós devemos fazer isso. Não podemos recuar, não podemos ter medo, não podemos ficar amedrontados com as ameaças que nos fazem, porque eles procuram calar a voz daqueles que falam a verdade. Mas nós não podemos continuar a deixar isso acontecer. Pelo contrário, nós temos que nos empenhar cada vez mais para falar mais verdades ainda. Porque existem pessoas que precisam ouvir a verdade que nós temos que falar, mesmo que soframos ameaças de morte, inclusive. E isso é algo que já vem acontecendo há muito tempo. Sempre que alguém fala a verdade, alguém se sente ameaçado. É como se a verdade pudesse atrapalhar algum esquema, alguma coisa que as pessoas não querem que seja revelado. Elas querem manter em oculto por causa da mentira. Nós não podemos compactuar com esse tipo de coisa. Você e eu, que somos pessoas prudentes, somos pessoas conscientes, sensatas, sábias, nós não podemos ficar intimidados por essas coisas. Pelo contrário, nós temos que ter mais vontade ainda de falar a verdade com coragem, com determinação, com perseverança. Esse tem que ser o nosso objetivo. E eu espero que isso aconteça mesmo. Então, é necessário entender isso. E eu vou ler aqui um exemplo de um caso que aconteceu e que está registrado nas Escrituras, onde alguém, um dia, por ter falado a verdade, sofreu consequências gravíssimas e foi apedrejado, porque aqueles a quem ele estava falando a verdade não suportaram o peso da verdade. Eles não queriam verdade. Eles não aceitam verdade alguma. Esses homens que eu estou falando aqui, vocês vão ver quem é. Eles não queriam isso. E por não quererem isso, agiram com violência contra uma pessoa que falava a verdade. Essa é uma realidade que está acontecendo hoje também. E vai continuar acontecendo até o fim dos tempos. Infelizmente, é assim que é a realidade do mundo em que vivemos. Em toda a face da terra, isso está acontecendo sim. Você pode ver isso. Você pode pesquisar. Pessoas que falaram a verdade e foram silenciadas, foram mortas. São muitas, são milhares ao longo da história. Então, isso é algo que está acontecendo hoje. E vai continuar acontecendo, infelizmente. Essa é a realidade do nosso presente, do nosso futuro também. E do nosso passado também. Então, eu vou ler aqui esse texto que está aqui no livro de Atos dos Apóstolos. O texto que eu iria ler, ele é muito grande, então eu vou ler só uma pequena parte aqui que já dá para entender o que realmente aconteceu com esse homem que falou a verdade. E o nome desse homem era Estevão. Então, o texto está escrito assim. Estevão falando disse: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Então esses homens resistiam ao Espírito Santo e eles faziam o mesmo erro, eles cometiam o mesmo erro que os pais deles fizeram. O erro passou de pai para os filhos. Eles nunca quiseram fazer diferente do que os pais fizeram, não, eles fizeram o mesmo erro. E talvez hoje isso também aconteça em muitos lugares aí pelo mundo. Filhos repetindo os erros que os pais fizeram no passado, principalmente esse de resistir ao Espírito Santo. Então ele continua dizendo aqui: assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos.
Então, os pais deles perseguiam os profetas. E eles, como filhos, eles mataram aqueles que anunciavam a vinda do justo, do quais vós agora vos tornastes traidores e assassinos, porque eles traíram o Senhor Jesus e o levaram à crucificação, assassinaram o Senhor Jesus, que anteriormente era anunciado pelos profetas que os pais deles mataram. É isso que ele está falando aqui. Ele está falando verdades na cara desses homens. Aí o texto diz aqui, ó, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Então esses homens receberam a lei por intermédio de anjos, mas eles não guardaram a lei. Essa é mais uma verdade que Estevão falou na cara deles, diante deles, quando ele estava ali no Sinédrio, diante de todos eles. Ele falou essas verdades, e essas verdades foram ouvidas por essas pessoas. E aí o que aconteceu depois? Será que depois que Estevão falou essas verdades, eles se arrependeram? Eles caíram em si, caíram na real? Será que eles falaram que aquilo que Estevão falou era algo certo? Não, não foi assim que aconteceu. Aconteceu o contrário disso. E o texto continua dizendo aqui, ó. Ouvindo eles todas essas verdades que Estevão falou na cara deles, diante de todos eles, ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração, errilhavam os dentes contra ele. Então começou aqui uma espécie de reação, uma reação, como é que eu posso dizer, agressiva, uma reação agressiva da parte daqueles homens que até então estavam ouvindo as verdades que Estevão falava. Começou a reação agressiva contra Estevão, porque o texto diz aqui, ó, ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração. O coração deles começou a se encher de fúria, ira, raiva, ação violenta. E rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Então, esses homens que reagiram de forma agressiva começaram a apedrejar Estevão, arremeteram contra ele e começaram a apedrejá-lo. E apedrejaram ele até que ele adormeceu, como está escrito aqui. Então, isso sempre acontece. Sempre quando alguém fala a verdade, existe uma reação da parte daquele que está ouvindo a verdade. E é uma reação agressiva. Nesse caso aqui, chegou até a morte. Mas às vezes pode ficar apenas ameaça. Porque é assim que esses homens agem. Esses homens, eles estão com a mente corrompida, cauterizada. A verdade não penetra mais nessas pessoas hoje. Hoje, no mundo em que vivemos na face da Terra, nesse século XXI, existem muitas pessoas agindo assim também. A história se repete, está se repetindo hoje, vai continuar se repetindo até o fim dos tempos. Essa é a realidade. Mas nós não podemos se deixar levar por ameaças de ninguém, não podemos ficar com medo. É isso que eles querem. Eles querem nos colocar medo para
para que a nossa voz seja calada e para que nenhum de nós mais fale a verdade, que infelizmente incomoda essas pessoas. Então, nós não devemos ficar com medo disso. Pelo contrário, né, nós devemos agir com coragem, com determinação. Temos que nos empenhar para sermos valentes em falar a verdade, as verdades ouvidas. As verdades têm que ser faladas, têm que ser pronunciadas por todos aqueles que têm compromisso com a verdade. Se você e eu temos esse objetivo de falar a verdade, vamos falar abertamente, sem impedimento algum, sem medo algum. Então, nós devemos entender isso. Nós devemos entender que nós temos que ter essa vontade de querer falar a verdade, custe o que custar. Não podemos ter medo em tempo algum. Então eu espero que essa palavra de hoje possa incentivar, encorajar e estimular você a falar a verdade sempre. Porque só dessa forma você irá conseguir dormir com a consciência limpa. É isso que tem que acontecer. Então, nós devemos ter a consciência limpa de que fizemos tudo o que foi possível, inclusive falar a verdade. Então eu espero que essa mensagem de hoje sirva para cada um de nós, para que possamos sempre falar a verdade uns com os outros, em todo o tempo, em nome do Senhor Jesus. Amém.